Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tech Startups. Este é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. A gente já começa essa edição com um bate-papo sobre a participação dos jovens no nosso setor e como a tecnologia tem contribuído para tornar o dia a dia no campo mais eficiente. Vamos conferir. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês. Amei o convite. Para mim é um prazer falar sobre a coisa que eu mais amo, que é a agricultura. E a gente acompanha o seu trabalho, né, Vanessa? Eu sei que você tem uma produção muito interessante e dinâmica aqui em Brasília. Conta pra gente o que você produz e de onde veio essa sua ligação com o meio rural. Qual a sua história com o agronegócio? A minha história começou desde antes de eu nascer, né? O meu avô paterno já era assim, ele foi um dos pioneiros no Cerrado. Ele ajudou a fundar a Embrapa, então soja no Cerrado, ele que introduziu. Então assim, já vem bem com os meus pais, as minhas tias, minha família quase toda é do agro. Então, mas na parte de grãos. E na parte do hortifruti, assim, surgiu em mim quando eu já trabalhava na fazenda com meu pai. Só que eu sempre falava para todo mundo aqui em Brasília, eu trabalho com soja, com milho, mas não é uma coisa assim tão palpável quanto as pessoas vão no mercado e, né, você não vai comprar uma soja, né? Então eu falei assim, gente, eu acho muito interessante quando você vai no mercado e você vê aquilo que a gente acabou de colher, né, in natura. Então eu falei, eu vou trabalhar com HF, que é a abóbora, o alho, a cebola. Então assim, eu acho isso muito interessante, que do jeito que eu tiro da fazenda, eu já levo no mercado e já chega à mesa do consumidor final. Então, eu me apaixonei por esse ramo. Então, se o avô teve essa participação na Embrapa, a gente sabe a importância da Embrapa para o nosso agronegócio, né, de modo geral. E você sempre teve certeza de que você ia trabalhar com agronegócio? Como é que foi até a sua jornada profissional para, de fato, atuar nesse segmento? Então, eu tive certeza porque, assim, eu acho que eu não poderia decepcionar meu avô, né? Eu sempre gostei muito, amava também a área de saúde, eu amo medicina, assim, essa coisa, mas eu sempre falei, gente, o que meu avô fez foi uma coisa histórica, né? Eu não posso deixar morrer. Então, eu fui muito por esse lado e, assim, o agro você tem que viver ele. Então, eu fiz agronomia, né? E quando eu saí da faculdade de agronomia, eu fiquei, ai, meu Deus, e agora? Meu pai não era muito a favor de eu fazer, ele não queria que eu fizesse, porque ele sempre achou muito masculino o agro. E ele, Vanessa, não vai dar certo, eu formei tem 10 anos. Então, ele falava, não vai dar certo, é uma coisa assim que você está fazendo por fazer. E eu amo um desafio. E aí, quando eu formei, meu pai sempre falava, não vai dar certo. Aí agora eu vou pra fazenda e vou provar pra todo mundo que eu sou capaz. E aí pronto, aí eu fui pra fazenda e cada vez eu fui me apaixonando mais. Assim, porque eu acho uma coisa, eu vejo muito Deus, sabe, assim, no agro. Quando você planta uma semente no chão, ela germinar, ela dá os frutos, ela morrer pra dar origem a uma nova planta. Então eu acho assim, não tem explicação, sabe, eu amo, eu acho que é muita vida que tá ali, né? Então eu sou apaixonada por isso e cada vez foi me despertando mais. Agora, essa questão da mulher no agronegócio, vira e mexe, a gente fala disso aqui no canal, porque a gente sabe que ainda há um pouquinho de resistência, melhorou muito, né? A gente teve até ministra hoje tá muito da agricultura. Forte. Você vê essa mudança muito. De quando eu formei, assim, quando eu tenho uma tia, que ela, inclusive é minha madrinha, ela também é agrônoma, e ela formou, eu creio que já tem mais de 50 anos. Só tinha ela e mais uma na sala dela. Quando eu formei, numa sala de 50, já tinha 27. Então, assim, já é mais da metade. E hoje em dia eu vejo, assim, né, já vai fazer 11 anos que eu formei. Então, hoje em dia eu vejo a influência da mulher muito forte, porque atualmente o agro não é só assim, você tá ali na fazenda, você ir pra roça, como a gente diz. O agro, você vê, ele tá na televisão, ele tá nos aplicativos, em jornais. Então, assim, eu acho que expandiu demais, né? Então, hoje em dia, um agrônomo, ele não trabalha só na fazenda. Então, é um ramo muito diversificado. Então, eu acho que abriram vários ramos, né, da profissão. E isso já tem muita influência de mulher. Inclusive, a sua empresa é conhecida por ser uma empresa feminina, não é isso? É verdade. Conta essa história pra gente. Então, indo na fazenda, há 5 anos atrás, porque todos os funcionários tinham esposas, né? E eles moravam na fazenda. Então, as esposas ficavam meio que ociosas lá. E quando eu comecei, eu falei assim, gente, HF todo mundo já faz.
mas eu queria um HF com uma mulher, porque assim, a mulher é um trabalho mais delicado. Eu queria uma empresa extremamente feminina, tanto que a minha logomarca é rosa, é o rosa no agro. Então, eu achei muito interessante botar mais mulher. Lógico, eu queria 100% mulher, mas tiveram algumas partes, assim, que são mais braçais, que eu não tive como evitar o homem, né? E também eu acho que agrega demais, né? Ambos os sexos numa empresa, mas a maioria é mulher. E a gestão, assim, eu sempre procuro colocar gerente mulher, gerente de campo mulher, então, assim, eu acho muito legal. E principalmente o trabalho manual, é todo feito por mulher. Interessante. E aí, seu avô, seu pai, vendo, né, que deu certo, já Isso. mudaram de opinião? Ah, não, hoje em dia, graças a Deus, assim, eu sou o braço direito do meu pai, a gente deu super certo. Ele me ajuda demais, eu ajudo muito ele também. Também tem meu irmão que trabalha na fazenda, em outro ramo, mas também é do agro. Então, cada um, assim, foi se estabilizando na fazenda e ficou tudo certo, sabe? Hoje em dia, meu pai, ele me ajuda demais e ele acha o máximo, sabe? Quando ele vê coisa minha no mercado, ele já fala, ai, da minha filha, olha que cebola maravilhosa, veio da fazenda. Então, assim, hoje em dia eu vejo que ele tem bastante orgulho. Que maravilha. Agora vamos falar de tecnologia, de melhorias, né, para quem trabalha com agronegócio. De quando você ingressou nessa atividade até hoje, você vê que tem mais plataformas, mais sites, mais informação. Você falou aí da questão de ter no celular, né, os aplicativos. Como é que você avalia a evolução da tecnologia com o passar dos anos? Ah, hoje em dia tá maravilhoso, né? Porque assim, já é muito mais fácil você ter acesso à informação. Então, eu fico pensando, na época do meu avô, você imagina, se você não conhecesse uma praga, uma doença que tivesse na sua lavoura, se você não conhecesse muito bem alguém que soubesse sobre isso, né, você não tinha como conduzir. Você perderia, né, a lavoura. E hoje em dia, não. Você tem muito acesso à informação, artigos, muito, assim, feiras, eu vou muito em palestras, em congressos, busco muito isso. E também questão de aplicativos. Hoje em dia, assim, a minha vida é baseada no WhatsApp. Então, assim, eu trabalho muito, né, os meus clientes, ramo, fotos, né? Então, assim, eu tô fora da fazenda, mas a minha gerente está me mandando foto de como tá a qualidade dos alimentos, como que vai conduzir isso. Ah, tem uma praga nova no campo, como que vai fazer? Eu já falo com o meu gestor lá, então assim, isso facilita demais, né? Eu não preciso estar 100% dentro da fazenda todos os dias para ter essa condução que eu tenho lá. Então eu acho que isso ajuda demais. E hoje em dia também eu vejo, por exemplo, o que me ajudou muito a formar a minha empresa foi o Instagram. Porque eu vi assim que as pessoas não conheciam sobre o agro. Então eu quis trazer o que eu conheço para eles, porque eu acho o agro uma coisa assim que está presente em todos os nossos dias e que as pessoas não valorizam ele. A base da nossa economia. Né? Exatamente. Então assim, o hortifruti mesmo, a gente consome todo dia. Uma banana, por exemplo, ela está lá no mercado, mas aonde que essa banana veio? Né? Por trás dela tem uma cadeia enorme que dá muito trabalho para fazer, que gera muito emprego, que gera muita renda, que é muito alto custo também. E que as pessoas, às vezes, não dão tanto valor, né? Assim, às vezes dão zero valor, não tem nem conhecimento sobre isso. Então, eu quis trazer o que eu conheço, né? De forma, assim, bem usual, bem casual, de uma linguagem mais simples, para trazer para os meus amigos no Instagram. E isso virou uma coisa que eu fui implementando, que o pessoal eu vejo o interesse, né? E assim, aí eu sempre posto lá, e aí eu vejo o interesse do pessoal, sabe? As necessidades do mercado. Qual que é a variação de cada estado para uma cebola diferente, o tamanho de uma cebola que o pessoal gosta aqui em Brasília já é diferente de São Paulo. Então, assim, cada uma tem sua peculiaridade, sabe? Então, isso é muito legal. E tudo eu vejo pelo Instagram. Muito interessante. E aqui em Brasília, nas capitais de modo geral, mas especialmente aqui a gente não tem muito essa cultura, né? Só quem é do agronegócio realmente está por dentro. Então, quando vê de onde sai a fruta, que o leite não nasce na caixa, exatamente. né? Aí eu acho que as pessoas valorizam mais. Valorizam sabe, mais. assim, porque eu notei que depois que eu comecei a postar, muitas pessoas, até amigas próximas, assim, pessoas próximas a mim, falavam, nossa, eu acho muito legal quando você posta, é muito interessante, porque assim, a gente não tem nem ideia disso. E, né, e são pessoas estudadas, que têm conhecimento, mas que moram na cidade. Então, assim, às vezes o campo tá tão ali, tão próximo, mas não tá na nossa vivência, né? Não tá assim, as pessoas não têm tempo de pesquisar, né?
Então isso eu resolvi trazer, mostrar uma coisa que eu amo fazer e as pessoas gostaram de assistir. Pelas redes sociais, né? Agora o agro entrou um pouquinho mais em evidência, porque, enfim, na pandemia se sobressaiu mais uma vez, é o pilar da nossa economia, é o setor que mais gera empregos, acabou que se falou um pouco mais de agronegócio, e as redes sociais têm ajudado, a gente vê até influencers do agronegócio hoje em dia, né? Sim. Tá um pouco mais na moda, tem mais veículos de comunicação especializados em agronegócio, como o AgroMais. Também nessa parte de comunicação, o agro deu uma melhorada, né? Ah, com certeza. E eu acho que tende a melhorar muito, sabe? Porque é muito interessante essa conduta que as pessoas estão abrindo, assim, a porteira para mostrar, né, o que realmente é o agro. E hoje em dia eu acho que as fazendas é muito diferente da época do meu avô. Porque antes era ali uma fazenda familiar, hoje em dia não. Nós somos uma empresa. Né? Então, assim, tem outra conduta, tem uma gestão por fora disso. Então, assim, já é além da porteira, né? Então, assim, eu acho que isso tende a crescer cada vez mais. E isso é muito agregador para os nossos filhos, para a juventude de hoje em dia, né? Porque muitas das pessoas não querem voltar para o campo, né? Então, por exemplo, eu moro em Brasília e eu vou todo dia para a fazenda. Então, eu tenho as duas vidas, a urbana e a rural, né? Então, eu vou para a fazenda como a minha empresa e volto para a cidade todos os dias. E aí a tecnologia entra de novo. Você falou até que antigamente era difícil você identificar uma praga, alguma coisa assim. Eu já entrevistei um rapaz que ele estava mudando de atividade, ele resolveu produzir leite e foi procurar no YouTube vídeos do que era a produção de leite, como produzir leite, e encontrou todas as informações lá. Então a informação está mais acessível realmente para as pessoas. E tem uma outra questão, que eu entrevistei também um outro rapaz que a filha dele tinha medo de prosseguir com o negócio porque era uma área distante, muitos homens trabalhando, ela não se sentia tão segura. E com a conectividade, com a internet mais fácil, né, acessível às pessoas, com os smartphones, você consegue se comunicar melhor, qualquer coisa chama ali, pede uma ajuda, ou é monitorada, as fazendas são monitoradas hoje em dia, então ajuda até na questão do sucessão familiar, né? Muito, então assim, nós temos câmeras na fazenda que a gente acompanha ao vivo o que está acontecendo lá. Outra coisa que eu acho muito interessante é assim, os grupos do Brasil todo. Por exemplo, eu tenho um grupo de abóbora com vários produtores do Brasil todo, então a gente debate sempre sobre as dores do problema, né? Então, assim, o preço, que preço que a gente vai fazer, qual que é o adubo que você está usando. Então, assim, isso gera muita informação, porque eu acho que o agro, cada dia é um problema, né? O agro nunca vai ter uma receita de bolo, porque, assim, o tempo de hoje não é o tempo do ano que vem, não foi o tempo do ano passado. Então, assim, é muito complicado, né? Um ano chove mais, o outro tem muita seca, então cada ano é um ano. E isso é muito bom, porque hoje a informação está muito acessível, né? Então, não tem nada melhor do que você debater com uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que você, né? E nesse contexto, como você atualiza seus conhecimentos sobre o que tá se usando hoje em dia, produtos, enfim, como é que você atualiza aí os conhecimentos? Tudo nesses grupos. Esses grupos são incríveis, assim, a gente debate sobre tudo, sabe? E também a gente tem muitas pessoas, além do consultor que eu tenho, eu gosto também de muito em congressos, né, palestras, eu pesquiso bastante pelas novidades do mercado. A gente também tem hoje em dia, muita gente trabalha nesse ramo de agrônomos, que eles vão vender na fazenda. Então, são os vendedores de produto agrícola, de defensivos, que eles vão até a fazenda. Então, eles já dão uma consultoria pra gente, né, acompanha a nossa lavoura de perto, e isso é muito bom, né? Então, assim, eu acho que isso facilita demais. Então, muitas vezes eu pergunto, mas tem um produtor lá do Paraná, meu amigo, que está usando tal produto, sabe? Então, isso já gera uma curiosidade em mim, eu já pergunto para eles, já passo a informação adiante, e isso é muito grandioso, né, para mim, porque é muito fácil a informação hoje em dia, é muito mais tranquilo, né, do que você pesquisar. Nessa parte técnica, realmente foi uma melhora muito expressiva. Agora, na parte de gestão, né, antigamente tinha os caderninhos, a gente já ouviu relatos aqui de produtores que escreviam, o gerente não entendia a letra, dava confusão, ou apagava, perdia o papel. Enfim, na parte de gestão, o que você vê assim, que a tecnologia trouxe para facilitar a vida dos produtores? Eu acho que hoje em dia tudo já está mais informatizado, né? Nós temos lá na fazenda um programa onde a gente conduz todo o nosso estoque lá. Então, tudo que eu produzo, a gente coloca nesse estoque, toda a minha produção. E a gente também trabalha com rastreabilidade, como a gente mexe com exportação, e eu entrego para vários mercados no Brasil que exigem a rastreabilidade, eu preciso ter esse sistema. Então, assim, tudo que eu uso, desde o adubo que eu coloco lá, até os defensivos que eu uso, todos têm que ter certificado, registrado para
para a lavoura que eu vou utilizar. Então, isso é muito importante. Então, tudo a gente coloca, todas as atividades que são feitas na fazenda, a gente tem que registrar no nosso sistema. O caminho foi se profissionalizar, né? Muito, porque assim, eu acho que hoje em dia, uma pessoa que está comprando no mercado, ela tem o direito de saber o que ela está consumindo, né? Então, assim, igual agora, esse ano nós vamos lançar uns novos produtos para trazer isso pro nosso consumidor, porque eu acho que a cebola não é só uma cebola que está ali no mercado. A minha cebola não é. Então, assim, eu quero trazer uma novidade no mercado esse ano para trazer todas as informações que eu uso, a minha conduta na fazenda e passar isso pro meu consumidor. Agrega valor. Com certeza, porque assim, eu acho que todo mundo tem direito, né? Por exemplo, igual que eu tô te falando, quando eu comecei a filmar a cebola vendida no mercado, muita gente falou, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim. Então, assim, às vezes as pessoas, uma informação que pra mim é tão corriqueira, né? Eu ajudo as pessoas a escolherem um alimento mais saudável para ela e pra família consumirem. Maravilha. Então, eu acho que é bem legal. Você é uma jovem do agronegócio. O jovem de hoje tem um cenário mais favorável, então, do que antigamente? A gente pode dizer que sim? Com certeza. Assim, eu acho que eu aprendo muito. A maior professor da minha vida é meu pai. Né? Eu acho assim que a experiência dele, a história de vida e tudo, mas eu acho que o jovem, até hoje em dia meu pai, assim, ele usa muito o WhatsApp na fazenda, sabe, assim, várias coisas, tecnologia, então eu acho que isso agrega muito, e para o jovem tá muito fácil, né, então assim, não é porque o seu pai é agricultor que você não vai trabalhar na fazenda, você pode ir lá, mas trabalhar em outro jeito, né? Não precisa estar lá o tempo todo. E você até citou aí a questão de ser remoto. Hoje em dia tem pessoas que moram aqui em Brasília, com fazenda na Bahia, dá para administrar perfeitamente, né? Demais, muito. Assim, claro, eu acho que o agro também, né, como diz o ditado, é o olho do dono que engorda o porco, né? Então, assim, você tem que estar lá. Não dá para abandonar, mas dá para cuidar. Dá para cuidar. Por exemplo, eu tiro férias, né? Então, assim, eu viajo tranquilamente, deixo minha gerente cuidando, eu tô por dentro de tudo que tá acontecendo lá. Então, assim, né, não dá para você viajar numa safra, né? Então, assim, tem os momentos específicos, mas hoje em dia, porque antigamente meu pai não conseguia nem sair da fazenda, né? Então, assim, hoje em dia a conduta tá muito mais tranquila, eu diria. Tá mais fácil. E para as próximas gerações, que eu sei que você tem uma filhinha muito linda, que eu tive a oportunidade de conhecer, vai ser um cenário melhor para as próximas gerações do agronegócio, um cenário em que a sociedade respeita mais o agro, em que os futuros produtores vão ter um aparato ainda melhor de tecnologia. O que você vislumbra aí para o pessoal que vai chegar? Eu acredito sim, porque eu acho que, assim, o exemplo diz tudo, né? Então, assim, eu já sou uma agricultora mais moderna, a minha filha já vê isso em mim. Então, ela gosta muito, né, desse negócio de chegar, às vezes, na escola, eu chego com alho para a professora dela, né? Então, ela acha o máximo mostrar isso. E isso está aguçando a curiosidade das pessoas hoje em dia. Você vê muitos jovens querendo voltar, né, para o campo. A cidade está muito violenta, então, assim, depois da pandemia, muita gente está querendo a calmaria do campo. Então, eu acho isso muito interessante, sabe? Porque você indo para o campo com as novas tecnologias, isso é grandioso, né, atualmente. Então, eu creio, assim, que a agricultura hoje em dia está com outros olhos, né, perante a sociedade, né? Então, assim, eu acho que isso vem cada vez crescendo mais. Eu acho que é o futuro, com certeza. Maravilha. Ô, Vanessa, e para quem por acaso pensa, você falou aí da pandemia, realmente a gente vê esse movimento de pessoas buscando a tranquilidade do campo, até porque o agro não parou, as pessoas têm que consumir alimentos. E aí, o que a pessoa tem que ter em mente se ela pensa em trabalhar com agronegócio? Que é muito difícil. Assim, muito difícil não, desafiador, eu acho. É desafiador. Porque, assim, você tem que gostar, sabe? Ali é uma coisa que cada dia você vai ter um obstáculo. Às vezes eu brinco, você tá dormindo com a sua lavoura linda, mas a praga tá lá atacando ela à noite. Então, assim, você vai acordar e tá de um outro jeito. Sabe? Então, assim, eu acho que cada dia é um dia na agricultura. Então, se você não tiver uma conduta bem certa, ficar ali, né, em cima, é um custo alto, né, para você implantar qualquer lavoura, tanto pecuária quanto agricultura, tem os seus custos elevados. Então, assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, você não pode brincar, né? Então, eu acho que a primeira coisa você tem que gostar, porque eu acho que exige muito amor, porque não é uma coisa que você vai ali, se você não gostar e não... E também muito trabalho, né? Você tem que estar buscando aprendizados, né? Conhecimentos, porque cada ano é um ano, como eu disse. Então, eu acho bem desafiador. Aberto, como se fala. Mas também é apaixonante, né? Quando você gosta, como tudo na vida, né? Quando você gosta e você ama, tudo vai para frente. E em relação a maquinários,
que a gente tem hoje, assim, de produtos modernos, de serviços ali do maquinário para exigir menos dos trabalhadores, dos produtores rurais? Também tivemos essa evolução? Ah, muito. Eu acho que esse foi um ramo que mais desenvolveu na agricultura. Sem dúvida. Hoje em dia, assim, tem vários... A maioria dos tratores que a gente tem, todos têm piloto automático, todos são cabinados com ar-condicionado. Então, o trabalhador não fica mais, né, com aquela poeira no rosto. Então, assim, tudo hoje em dia foi drones, muito. Então, assim, pulverização que a gente faz de defensivos, todos são computadorizados. Então, isso foi muito agregador, né? Então, isso gerou um grande ganho para o campo, para o produtor e para a sociedade também. Que foi, por exemplo, como a rastreabilidade, que hoje em dia as pessoas consomem um produto sabendo que foi utilizado ali. E é o caminho também de um agro mais sustentável, né? Com certeza, a sustentabilidade, né? Então, assim, por exemplo, hoje em dia nós já temos computadores na fazenda que uma terra que não está precisando de um adubo X, a gente não vai colocar. Né? Então, assim, por análise, a gente faz o exame da terra, né? Que é a análise do solo que a gente faz, eu até brinco, é o exame de sangue da terra, né? E que a gente vê qual vai ser a conduta que nós vamos adotar para a próxima lavoura, o que a terra está precisando, sem desperdiçar dinheiro, né? Porque antigamente você falaria, o vizinho usou adubo X, você joga também. Exatamente. Então, assim, hoje em dia não é mais assim. Maravilha. Vanessa, olha, adorei o nosso bate-papo, muitas informações, obrigada. A gente que já conhecia seu trabalho lá no campo, o prazer de receber aqui com tantas novidades, né? E espero que você tenha um ano de 2023 com muito sucesso aí na sua produção, que você volte depois com mais novidades. Para todos nós, pra gente foi um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre o campo, sobre o agro, principalmente assim nessa área que é tão... que poucas pessoas conhecem. Então, estou sempre à disposição. Para mim é um prazer. E obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você e até a próxima, Vanessa. Obrigada. E agora a gente fala de um hub de inovação, um hub de tecnologia do Grupo Três Corações. Vamos entender como essa iniciativa vai funcionar. Olá, Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação. Oi, Raíssa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais de como a gente vem trabalhando inovação aqui no Grupo Três Corações. É isso aí, vamos começar falando então do Cafeína Hub, não é isso? Vocês lançaram esse hub para atrair aí novos negócios digitais e parcerias também com startups. Como funciona, de onde veio essa ideia e o que vocês esperam então com essa iniciativa? Perfeito. Essa ideia ela começa, né, não agora nesse ano, essa área ela se iniciou agora, mas essa ideia ela já começa com toda essa nossa jornada de transformação digital, que começou aí há mais ou menos uns 3 anos. E essa área de inovação aberta que a gente construiu aqui, ela é um pedacinho da nossa estratégia, né? Para a gente alcançar aí todo o ecossistema, né, tanto externo quanto interno, a gente resolveu nesse momento lançar aí o Cafeína Hub, que é o nosso hub hoje de inovação, é a nossa plataforma, é por onde a gente vai se relacionar não só com as startups, mas com todo o público externo, né? Inicialmente, a gente tem 2 programas que chegam agora para fazer parte, compor essa nossa estratégia. Um deles é o Cafeína Open, que é voltado para esse nosso público externo, né, através de desafios que a gente vai lançar aí para todo o ecossistema, dores que a gente tem na nossa operação ou também até oportunidades. E um segundo programa, que é um programa focado internamente aqui nos nossos colaboradores, que é um programa de ideias, o Cafeína Ideias. E a gente pretende aí olhar para algumas dores também e oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, nas nossas operações, melhoria contínua, excelência operacional. Então esse é o principal foco desse nosso hub agora sendo lançado, o Cafeína Hub. Maravilha. Antes da gente falar dessa cultura, né, de inovação aí dentro da empresa, essas startups, assim, na prática, elas podem ajudar em quê, por exemplo, na produção de vocês, também nos processos internos? O que vocês esperam dessas empresas disruptivas? Perfeito. A gente está tentando atrair essas startups, né, para uma empresa super reconhecida pelos clientes, pelos consumidores, e a gente busca agora fazer alguns projetos com startups. Nesse primeiro momento, nós estamos lançando aí
5 desafios que estão focados em startups com soluções de fintechs, né, com soluções de logísticas, logtechs e também soluções para a nossa operação comercial. Então, nesse primeiro momento, são esses 5 temas que a gente quer abordar, mas esse vai ser um programa que ele vai ser contínuo, ele vai continuar existindo. Então, conforme a gente for amadurecendo, né, principalmente o lado cultural né, e trabalhar aí com startups dentro da companhia, a gente vai abrir para outras áreas, né, para um jurídico, para uma área de suprimentos. Então, esse vai ser um programa perene aqui para a nossa estratégia que a gente deve conectar vários desafios. Nesse primeiro momento são esses que eu comentei, mas com certeza nós vamos ter aí outras áreas de negócio envolvidas com a gente nesse momento, tá? Tá certo. E qual a importância, então, de se investir, né, na inovação aberta? Como o Grupo Três Corações tem lidado com essa questão, né, de cultura organizacional? Veja, acho que é uma coisa bem comum para a gente esse lado do empreendedorismo, né? Nós somos uma empresa que nasceu do empreendedorismo, né, e foi crescendo ano a ano. A gente já está há quase 30 anos crescendo 2 dígitos por ano. Isso para uma empresa aí de 60 anos é uma coisa bem conectada ao mundo do empreendedorismo, mas a gente olha que eles têm uma importância de ajudar uma empresa muito grande a trazer velocidade e agilidade organizacional para o seu dia a dia. Então, os projetos que a gente pretende fazer com as startups, a gente visa, acima de tudo, né, trazer bastante agilidade para o nosso dia a dia, trazer bastante desse mindset de inovação, de empreendedorismo que é rápido, é ágil, é veloz. Então, esse é o principal ponto agora desses projetos que a gente quer trazer. E aí, obviamente, isso vai se conectar com a nossa cultura organizacional. Então, a maneira com que a gente pensa um problema, a maneira com que a gente resolve um problema, como a gente traz diversas óticas diferentes daquelas mais tradicionais para essa resolução, e isso deve acelerar cada vez mais o nosso crescimento, que já é um crescimento bem forte, mas também ajudar a gente com pequenos problemas do dia a dia que podem destravar ainda mais valor para a companhia. Francisco, a gente tem visto essa tendência, né, de grandes companhias fazendo aí spin-offs, aderindo, né, a soluções de startups, e a gente vê que as startups são cada vez mais necessárias para que essas empresas consigam expandir aí e falar com diferentes públicos, né, trazer a melhoria nos processos, enfim, mas essa é uma grande tendência, né, para os grandes grupos. Sem dúvidas, a gente vê esse movimento em grandes empresas, é um movimento que a gente acredita demais, e aí quando a gente olha para esse movimento de startups e do empreendedorismo, a gente quer trazer isso também para o nosso colaborador. Então, quando a gente fala que está lançando um programa de ideias, então o Cafeína Ideias, que ele vai ajudar, vai ser uma ferramenta para empoderar os nossos mais de 8.000 colaboradores, né, a contribuírem aí com o crescimento da empresa, trazerem novas ideias, e aí essas novas ideias elas podem ser implementadas por eles, mas elas também podem se conectar com outros programas, né, que é o caso do Cafeína Open. Então, a gente quer trazer essa experiência do dia a dia, desse trato com a startup para todos os colaboradores, para não ser uma coisa restrita a uma área só. A nossa área é uma área que ela é ponte, né? Então ela é meio, ela não é fim para a gente fazer os negócios. Então a gente precisa das áreas de negócio tendo dores ou oportunidades que ajudem a gente a conectar com essas startups que precisam de uma grande empresa como a nossa, muitas vezes, para desenvolver seus projetos, né? Então a gente começa com esse olhar para o ecossistema empreendedor. E todos ganham, né? Francisco, olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E aí, vamos ficar de olho aí para ver as próximas novidades do grupo. Maravilha, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, participar com vocês, e peço que todo mundo que assistir ao programa dê uma acessada no nosso site, no cafeinahub.com.br. Maravilha, recado dado. Obrigada, Francisco. Até a próxima. Obrigado, até mais. Essa edição do Tech Startups vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Aproveite para seguir a gente lá nas redes sociais, no @AgroMaisTV. Até a próxima. Tchau, tchau.